Fala pessoal, muito bom dia. Mais um bate-papo para vocês aí, telespectadores que nos assistem, para a gente informar vocês o que acontece no nosso setor de transporte. E hoje, a pandemia, hoje o assunto, lógico que a gente tem que falar um pouco mais da pandemia, a situação que a gente se encontra, seja no transporte de carga, seja no transporte de passageiros. O que está acontecendo no transporte de passageiros, transporte rodoviário, interestadual? Isso que a gente vai conversar com vocês, tá? Vai passar um pouco para vocês. E para bater essa bola com a gente trouxe o presidente do FETPESP, que é a Federação das Empresas de Passageiros do Estado de São Paulo. Ele é o Mauro Ershkovich e está aqui com a gente para falar um pouco dessa situação e discorrer aí com a gente, fazer esse bate-papo para enriquecer esse bate-papo. Mauro, muito bem-vindo à nossa conversa. Bom dia, Antônio Ferro, bom dia, Ivo, bom dia a todos. E também, para fazer parte desse bate-papo, como sempre, o nosso parceiro, Antônio Ferro, o editor da revista Autobus, para enriquecer ainda mais essa conversa. Ferro, bem-vindo também. Bom dia, Mauro, bom dia, Ivo. Mais uma vez aí participando dessa gravação aí que vai trazer muitas coisas boas para a gente. É, isso aí. Mauro, para a gente iniciar, para quem ainda não conhece, né, tem curiosidade, ou até para se informar mais, fala um pouquinho para a gente o que é a federação, o que ela representa, quantos sindicatos, enfim, alguns números. Faz uma apresentação para nós aí. Bom, a federação é uma entidade nova que eu falo, porque ela tem 5 anos de idade. Ela foi criada pelos transportadores de passageiro do estado de São Paulo. Anteriormente, ela não existia. Foram criados alguns sindicatos empresariais, sindicatos de passageiro, patronais. Então, foram formados a federação congrega 8 sindicatos: Sindicato USP Urbanos de São Paulo, da capital, o FETPESP, que é o Sindicato de Transporte Rodoviário, o Interurbano, que é o Sindicato de Empresas Urbanas do Interior do Estado de São Paulo, o Sindicato de Campinas, da região metropolitana de Campinas, o Sindicato de Guarulhos, da Baixada Santista. Então, todos esses sindicatos estão federados, fazem parte da estrutura do FETPESP. Como eu disse, o FETPESP é uma entidade recente, que começou a ter a representatividade reconhecida há pouco tempo, faz parte da Confederação Nacional de Transporte, tem assento na Confederação Nacional de Transporte, CNT, que é a entidade master do transporte de passageiros do Estado. E a presidência do FETPESP acumula, durante 4 anos, já se passaram 1 ano e meio, no final desse ano vai completar 2 anos, acumula a presidência do Conselho Regional do SESC-Senat do Estado de São Paulo. O SESC-Senat, como vocês devem saber, é uma entidade sem fins lucrativos que vem em apoio à classe trabalhadora, né? Existem 30 unidades do SESC-Senat no Estado de São Paulo, espalhadas, algumas na capital, 2 na capital, algumas no ABC e outras no interior do Estado. Atualmente, a presidência do FETPESP exerce a presidência do Conselho Regional do Estado de São Paulo. Então, eu, que sou presidente do FETPESP, estou acumulando o cargo de presidente do Conselho Regional do Estado de São Paulo também. Isso é rotativo, 4 anos ficam para o setor de passageiro. Essa presidência é exercida pelo presidente da Federação de Passageiro, e daqui a 2 anos, completa-se os 4, vai ser exercida pelo presidente do Conselho da Federação do Carga, do FETCESP. Né? Então, essa é a nossa federação. A sede da federação é aqui na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, junto com a sede do FETPESP, que é o sindicato mais antigo de passageiro que existe no Estado. Legal, bacana. Agora, Mauro, a gente está vivendo essa situação, né, e que tem afetado aí diversos setores, né, da nossa economia, e que o nosso setor aí de transporte de passageiros não é diferente, né?
Fala um pouco para a gente qual está sendo esse impacto, né, desse momento e o que o FETPESC, o que vocês aí estão fazendo para tentar amenizar essa situação. Fazendo, na verdade, nós estamos tentando sobreviver, porque a situação nos pegou, acho que pegou a toda a economia mundial, né, de uma maneira muito, muito agressiva, né? Então, a verdade é que, se falando de Estado de São Paulo, nós estamos tentando, a duras penas, sobreviver. Nós continuamos tentando algum tipo de ajuda governamental para o setor, mas não estamos tendo quase que nenhum sucesso. Vamos separar vamos dividir o setor de passageiros em dois ou em três, que seriam, primeiro, a situação das urbanas, do transporte urbano, das cidades. Segundo, das metropolitanas, das regiões metropolitanas. E terceiro, do rodoviário, né? E se falando de urbano, nós temos que excetuar a capital do Estado, São Paulo, nossa capital. A capital, hoje, tem um subsídio de praticamente quase que 50% da tarifa técnica superior, é o dobro da tarifa cobrada. Então, a capital tem um subsídio da ordem de 3 bilhões de reais. A tarifa real da capital não é os 4,30, é 7 e alguma coisa. Então, hoje, por exemplo, eu vi uma manifestação, e ontem também vocês devem ter visto, uma manifestação do Poder Judiciário obrigando as empresas de ônibus da capital a operar com 100% da frota, né? Com a determinação da Justiça. O prefeito falou que vai recorrer dessa decisão da Justiça. Mas, na verdade, quem paga, uma boa parte de quem paga esse tipo de transporte é a prefeitura. Por isso que o prefeito, Bruno Covas, com toda a razão, está tentando minimizar isso. Mesmo porque a frota da capital hoje opera com praticamente 80%, transportando menos de 50%. Essas são as alegações do prefeito, que eu escutei hoje pela manhã. Então, a capital, vive uma situação atípica. Ela tem um subsídio, além do subsídio, o prefeito, logo no início da pandemia, falou que ia custear a folha de pagamento, e com isso, as empresas da capital têm sofrido muito menos do que as empresas ou quer seja da região metropolitana, quanto do interior do estado. A região metropolitana, o ABC, Campinas, a Baixada Santista, Sorocaba, essas regiões receberam uma pequena ajuda governamental do governo do estado de São Paulo, para os meses de março, final de março e abril. Maio e junho, esse recurso ainda não chegou. Estamos pleiteando esse recurso, né? A federação, os sindicatos estão pleiteando esse recurso, mas esse recurso ainda não chegou, o que deixa as empresas das regiões metropolitanas numa situação também muito difícil. Em se tratando de empresas urbanas do interior do estado, muito poucas cidades têm demonstrado ou têm se sensibilizado em ajudar o setor. Poucas cidades. São poucas que têm um subsídio e são poucas que esse subsídio foi aumentado. Então, a grande maioria das cidades que têm mobilidade não trabalham, não subsidiam o transporte, não subsidiam o passageiro. Porque quando se fala em subsídio, se fala em subsidiar a empresa. Quem está sendo subsidiado, na verdade, é o passageiro, pagando uma tarifa menor do que aquela calculada ou que deveria ser cobrada. Então, é o passageiro que é subsidiado, não é a empresa de ônibus que é subsidiada. Como
no mundo, no primeiro mundo, como nas capitais europeias, como nos Estados Unidos, como na Ásia. Então, o interior do estado são poucas cidades que recebem subsídio e poucas cidades tiveram esse subsídio aumentado. Poucas. A grande maioria das cidades vivem da tarifa. E como é que anda o passageiro nessas cidades? Em primeiro momento, em março, abril, a queda foi de 80%. 80% a 90%. Agora nós estamos trabalhando com um número, em junho fechamos com um número de aproximadamente 35% daquilo que a gente transportava anteriormente. Comparando o número de junho de 2019 com junho de 2020, a queda foi de 65%, quando não mais. Isso em se tratando de empresas urbanas. Em empresas rodoviárias, a situação é muito mais crítica. Também nós tivemos uma audiência há 10 dias atrás, o vice-governador, Rodrigo Garcia, que nos recebeu com toda a diretoria da Artesp, e nos recebeu muito bem, está muito sensível em nos ajudar, mostrou muita sensibilidade com o setor. Estamos municiando ele de dados, mas a verdade é que as empresas rodoviárias hoje transportam, não chegam a transportar 15% do passageiro que transportar. Então, a situação das empresas rodoviárias é muito difícil. Os grandes grupos, que todos conhecem, ainda conseguem se socorrer de créditos bancários, de linhas de financiamento de bancos, porque são grandes grupos, os acionistas conseguem acesso a essas linhas de crédito, ainda tinham reservas que estão sendo totalmente queimadas agora, gastas agora. Mas as pequenas empresas, na verdade, essas não têm acesso às linhas de crédito. Primeiro, as pequenas empresas que fazem ligações nos rincões do Estado, né, entre cidades pequenas e polos, pequenos polos, né, essas não conseguem ter recursos. E a situação é que, se não houver algum tipo de socorro ao setor, as empresas não vão sobreviver. Exato. Não vão sobreviver e vão acabar fechando. Tanto elas quanto as empresas urbanas. Existem muitas cidades que o transporte parou. Parou, retornou. Outras cidades parou e não retornou. O transporte está acabando. Se não houver um apoio das entidades governamentais, isso vai acabar acontecendo. Ô Mauro, deixa eu só pegar um gancho aí. Você falou do transporte urbano subsidiado em algumas cidades aí do interior. Você pode citar algumas? Eu na realidade, eu não tenho ciência sobre essas cidades. Eu imaginei que não existisse. São Carlos é subsidiado, São José do Rio Preto é subsidiado, Campinas é subsidiado, tem uma parte que é subsidiada, uma parte da tarifa é paga pelo poder concedente, Campinas. Agora, me parece, com essa crise, me parece que Jacareí ajudou, ou está ajudando alguma coisa. Não tenho certeza, mas São José dos Campos, parece que também tem um pequeno subsídio. Né? Essas cidades têm, poucas cidades, essas têm subsídio. Sorocaba, me parece que também tem subsídio, mas a situação, mesmo com o subsídio de Sorocaba, é crítica. Já houveram paralisações. Os salários pagos na região de Sorocaba são os mais altos do Estado, e o sindicato dos trabalhadores é muito atuante, muito atuante. Então, já houveram paralisações, já houve uma empresa, lá o transporte em Sorocaba é realizado por um consórcio e por uma empresa, já houve uma empresa que entregou o serviço ao prefeito, recuou, me parece que recuou agora, porque a prefeitura resolveu dar uma pequena ajuda, mas essa é a realidade nossa. Atibaia teve uma paralisação, uma intervenção, a empresa depois retornou,
Eu sei porque eu moro em Atibaia. Olha, Antônio, tá vendo, Ferro? Atibaia teve a prefeitura interviu, né? E depois a empresa retomou a pedido da prefeitura, a empresa voltou, né? Mas foi um processo meio traumático em Atibaia, né? Foi complicado. Foi complicado em Atibaia, né? Então, essa é a realidade do transporte, que eu não diria só do Estado, né? Como eu sou conselheiro da NTU, representando o Estado de São Paulo, eu diria no Brasil todo. Vale dizer que nós estamos, desde o início da pandemia, a NTU e a CNT têm feito uma série de gestões junto ao Ministério da Economia, né? E também junto ao Congresso Nacional. E tentamos, de todas as formas, uma ajuda ao setor. Vocês que acompanham o setor, vocês devem ter tomado ciência que tentamos uma ajuda com o governo federal comprando Vale Transporte, adiantando um valor para o Brasil todo, para as empresas do Brasil todo, de Vale Transporte. Isso seria um adiantamento, não seria um subsídio. O Ministério da Economia não aceitou, inicialmente tinha aceitado, depois não aceitou. Tentamos na 936 carimbar uma verba destinada às cidades que tinham mobilidade. Essa situação também não prosperou, prosperou até um certo ponto, mas depois o Ministério da Economia não aceitou. Tentamos também uma emenda na PL 149, também não prosperou, o governo também não aceitou. E ainda o governo, além de não nos ajudar, o governo federal não nos ajudar, o presidente da República acabou vetando a desoneração do setor por mais um ano, porque o setor ele vem desonerado na questão de encargo social, de INSS, ele vem desonerado, ele viria desonerado até o final desse ano. Através da 936, isso nós pleiteamos a desoneração até o final de 2022. O governo inicialmente aceitou que as empresas, aqueles 17 setores, não só o transporte, mas os 17 setores, fossem desonerados até 2021. Foi aprovado no Congresso Nacional e, na hora da sanção presidencial, vocês também devem ter acompanhado, o presidente vetou a desoneração. Ô, Mauro, por que essa rigidez do governo, hein? Como é que você está olhando para isso, né? Tantos pleitos, né? Vocês estão se envolvendo, estão se ajudando, e chega lá e a coisa não progride, né? Não progride de jeito nenhum, e a gente, agora, no caso da desoneração, o Congresso, estamos trabalhando para o Congresso não derrubar o veto da Presidência da República. Se o governo o governo se pronuncia dizendo que a ajuda que ele manda para os municípios, os municípios deveriam ajudar o transporte público. Porém, se isso nós sabemos que se essa destinação não vier carimbada, o prefeito tem outras prioridades, inclusive no trato da própria pandemia, no trato da saúde da população, que são prioridades do prefeito à frente do transporte público. Então, se isso não vier com um certo carimbo, ou com um carimbo, não vai chegar o transporte. E a situação do transporte é essa que eu coloquei para vocês, de colapso. Quase que colapso. Ô Mauro, deixa eu só fazer também dentro desse assunto. A gente sabe que são duas realidades, né? O transporte rodoviário, o transporte intermunicipal, ele tem uma qualidade, ele segue uma série de regras aí, que são positivas, né? E o transporte urbano, o coletivo urbano, a gente já vê que ele está com problemas há muito tempo, né? E sem soluções, né, Mauro? Você acha que
pós-pandemia, a tendência tende a melhorar ou não? Acho que tende a piorar, para ser bem sincero, eu acho que tende a piorar. Eu não enxergo, se me permite, Antônio Ferro, discordar um pouquinho, né? Um pouquinho. Eu acho que o transporte rodoviário é um transporte de nível excelente, né? Excelente. Eu realmente conheço alguns países tal, e não acho que o nosso transporte rodoviário deixa a dever para nenhum tipo de país. De modo algum. Quer seja na América do Norte, quer seja na Europa, quer seja na Ásia, né? Porém, mesmo assim, o governo estadual, eu falo do estado de São Paulo, o governo estadual não se sensibiliza, quer dizer, o vice-governador, pelo menos demonstrou numa reunião com a gente, sensibilidade para tentar nos ajudar. Então, essa situação do transporte rodoviário é uma situação que tem que ser resolvida. Nós denunciamos o buzzer, né? Nós somos contra a concorrência. Muito pelo contrário, eu acho que a concorrência é uma concorrência interessante, deve haver concorrência. Porém, o buzzer, ele trabalha de uma maneira que não é muito correta, né? Ele é uma plataforma que freta ônibus, não paga ICMS, não paga taxa rodoviária, sai de qualquer lugar. O motorista não é um motorista registrado, não tem a obrigatoriedade de pagar o seguro é facultativo, sim, é facultativo, mas não tem essa obrigatoriedade. Então, ele usa armas não muito leais. É contra isso que nós estamos nos rebelando. Então, nos deixe também não pagar a taxa rodoviária, nos deixe também não pagar o ICMS, nos deixe também não oferecer o seguro, nos deixe também trabalhar dessa forma, que a tarifa rodoviária nossa também vai diminuir de valor. Então, o buzzer, assim como o Uber, no caso da concorrência urbana, da mesma forma, o Uber não carrega o idoso. Eu quero saber se o Uber vai carregar o idoso. Não carrega o idoso. O Uber ele carrega, ele gosta de carregar nos horários onde há passageiro, né? O idoso ele não carrega, ele não trabalha. Experimente chamar um Uber à meia-noite e meia, para te transportar para a tua residência. Vê quanto é que ele vai cobrar. Nós cobramos a tarifa normal, quer seja às 6 horas da manhã, à meia-noite, às 10 horas da noite, às 10 horas da manhã, nós cobramos uma tarifa única. Então, no caso do rodoviário, nós estamos solicitando há anos a fiscalização do buzzer, porque o buzzer fala que ele é um serviço fretado. Porque fretado ele não tem nada. Ele carrega, a pessoa entra na plataforma, compra, e ela vai para o seu destino, mas ela não retorna. O fretado isso se lotar o ônibus, né, Mauro? Isso se lotar o ônibus. Também não vai, né? Senão não vai. No caso dessa situação do urbano, a capital ela vem evoluindo. Ela só não evolui mais porque não são criadas faixas exclusivas, que é um pleito antigo do setor, corredores exclusivos, a velocidade média continua sendo muito pequena, mas em matéria de veículo e de tecnologia embarcada, também não vejo tanto despreparo, tanto atraso. A gente anda pela capital, os ônibus todos, quase todos, eu não sei qual é o percentual, mas quase todos com ar-condicionado, com tecnologia embarcada, com câmera, muitos com biometria e tudo mais. O interior de São Paulo, Antônio Ferro, também está acompanhando. Se você entrar em Campinas, se você entrar em Rio Preto, se você entrar em Araraquara, que é a cidade que eu opero, se você entrar em São Carlos, se você entrar em Rio Preto,
São ônibus, a idade média da frota é uma idade média que atinge os 5 anos, 6 anos, todas com bilhetagem eletrônica, quase muitas com biometria, muitas até com biometria facial, por exemplo, Araraquara, nós temos biometria facial, com câmeras. Então, eu acho... A gente cai de novo na falta de infraestrutura, né, Mauro? Pois é, nós não conseguimos colocar na cabeça do prefeito, lá do interior, que ele tem que fazer uma faixa exclusiva, no mínimo, nos horários de pico, para aumentar a velocidade comercial. O nosso problema é velocidade comercial. Lógico, um dos nossos problemas é velocidade comercial. Outro dos nossos problemas é gratuidade. Quer dizer, o prefeito acha que ele tem que dar gratuidade não só para o idoso acima de 65 anos, que hoje já se torna uma situação ultrapassada, né? Quer dizer, o idoso hoje de 65 anos, não aqueles que já têm o direito adquirido, mas a pessoa que completa 65 anos hoje já é uma pessoa... Vamos tirar a pandemia de lado, deixar a pandemia de lado, né? Mas a pessoa de 65 anos hoje é uma pessoa produtiva. Né? Quando foi criada a lei em 1900, eu acho que na Constituinte de 88, me parece, né? Os 65 anos era 65 anos. A própria reforma da Previdência já não aceita muito bem chamar-se um homem ou uma mulher de 65 anos de idosa, não é? E o prefeito, além de dar... O prefeito, a Câmara... o poder constituído, né? Além de dar gratuidade para o idoso de 65 anos, existem cidades que dão gratuidade para o idoso de 60, acima de 60, a gratuidade do Correio, a gratuidade da Polícia Militar, os 50% do escolar, e o aposentado, e tem cidade que também dá gratuidade para o aidético, para a pessoa que tem hepatite C, e assim... Aí a gratuidade se tornou um problema. Sim. A gratuidade se tornou um problema. Então, quem paga, paga por quem não paga. Com isso, as tarifas se elevam e se tornam muito pesadas para o bolso do trabalhador. A tarifa é uma tarifa, as tarifas, na grande maioria, são tarifas caras para o poder aquisitivo da população que precisa do ônibus, que precisa do transporte coletivo. Por isso, ou nós eliminamos a gratuidade, ou o poder público subsidia a gratuidade. Esse é o nosso pleito. Perfeito. Quer dizer, cria-se um benefício, mas não cria-se uma compensação ao mesmo tempo e deixa a responsabilidade para quem está operando. Perfeitamente. No transporte rodoviário, 2 lugares de 40 é dado para o idoso acima de 60 anos. É obrigatório isso daqui. Foi criada não sei se foi criada a lei ou decreto, e é obrigatório, dentro de um veículo de 40 lugares, você dá 2 lugares para o idoso acima de 60 anos. Ora, quem paga essa conta? Essa conta, ontem em reunião aqui na federação, essa conta chegava em 2017, os dados de 2018 e 2019 eu não tenho, mas como isso foi conversado ontem aqui em reunião da federação, essa conta no transporte rodoviário de passageiros, ela chegava em 2017 a 70 milhões de reais. 70 milhões de reais, e com certeza em 2018 podemos chegar a falar em 80, 2019, 85 milhões de reais no ano que as empresas rodoviárias do Estado oferecem de assentos gratuitos ao idoso acima de 60 anos. E ninguém paga por isso. Caramba, é um valor bem estimado, bem custoso. Bem significativo. Com certeza. Bem significativo. Então, e aí, respondendo objetivamente a tua pergunta, será que depois da pandemia nós vamos melhorar? Infelizmente, eu acho que não. E eu acho que isso daqui vai ser no Brasil todo. Quer dizer, as empresas, para sair dessa situação, nós estamos prevendo chegar no final do ano com uma queda de pelo menos
30% do passageiro transportado. Chegar no final do ano, se realmente nós sairmos do processo no mês de setembro. Que a previsão é as aulas retornarem no dia 8 de setembro, né? Essa é a previsão no estado de São Paulo, as aulas retornarem no dia 8 de setembro, com 35% dos alunos, e aí a gente vai retornando aos poucos. A nossa previsão é chegar, talvez, com uma queda de pelo menos 30% do número de passageiros transportados, iniciando 2021. O que vai ser do setor? Isso na esfera urbana, rodoviária, tudo, né, Mauro? Rodoviária pior. Apesar de todas as medidas de higienização, de limpeza, de distanciamento, as empresas estão fazendo é interesse das empresas, né? Todo o possível para que o passageiro se transporte da melhor maneira possível, se resguardando de qualquer tipo de contaminação. Mas nós não podemos garantir isso. Hoje eu estive vendo o SPTV e o narrador... O Lombardi. Rodrigo Lombardi. Não é Rodrigo Lombardi, é Rodrigo ele estava num terminal, o repórter dele estava num terminal verificando se os ônibus estavam saindo com lotação, guardando o distanciamento. Os ônibus estavam, só que ele relata que não estavam. Eu vi o ônibus sair, ele estava vendo a televisão, eu vi o ônibus sair com lotação quase totalmente só sentada, não em pé. Bom, mas durante o percurso ele vai lotar. Não sei se vai lotar. Como eu disse, a frota de São Paulo está transportando, está rodando com 80% da capacidade e só está transportando 40%, 50% dos passageiros. Quer dizer, como é que a gente consegue garantir isso daqui? Não consegue. E quem garante que a pessoa vai ser contaminada dentro do ônibus? Quem garante que não vai ser contaminada com o saquinho do supermercado? Não tem. A pandemia, nós não temos resposta. Se os cientistas, se a área da saúde não tem resposta para uma série de coisas, como é que nós vamos conseguir essas respostas? É impossível, né? A gente faz o que é possível nós fazermos. Uso de máscara? Sim. Passageiro com máscara? Sim. Higienização a toda viagem? Sim. Equipes de higienização? Sim. Tentar guardar distanciamento? Sim, também. O que mais a gente consegue realizar? As empresas, quer sejam rodoviárias, urbanas, metropolitanas, o que mais que nós temos que fazer? Poder de polícia, para não deixar o ônibus lotar, nós não temos. Quer dizer, em horários de pico, é muito difícil controlar o usuário, é muito difícil. É impossível, praticamente, né? Então, tudo que for possível nós fazermos, nós estamos fazendo. Sem dúvida, nós estamos fazendo. E pegando um gancho nessa questão de higienização aí, envolve todo um processo de custos que são altos, né? Tanto nos recursos tecnológicos hoje oferecidos, como na limpeza, né? E isso acaba recaindo também na operação, né, Mauro? Que nós vamos ter que custear, não é? Que nós vamos ter que custear. Eu vou dar um exemplo para você da nossa empresa lá de Araraquara, da região de Araraquara, né? Nós fazemos muito transporte escolar. É normal no interior as empresas realizarem transporte escolar em função de zonas rurais e também na própria área urbana, a prefeitura paga por esse transporte, né? Nas áreas urbanas para os menores, né? Nós estamos nos preparando para retornar com o transporte escolar. Estamos fazendo todo um planejamento para quando as crianças retornarem com segurança, né? Retornarem com segurança,
como dizem os novos... A palavra da moda agora é protocolo, né? Protocolo virou a palavra da moda, né? Assim como transporte de passageiro virou mobilidade, carga virou logística. Então, hoje a gente tem uns termos bonitos, né? Na época do meu pai, na minha época também, era passageiro, transporte de passageiro. Agora é mobilidade urbana. Ficou chique o negócio. E agora é protocolo, né? Então, nós estamos criando na nossa empresa, e eu tenho certeza que outras empresas também, estão também criando protocolos para o retorno às aulas. Mas nós vamos até um certo limite. Quase que todo veículo que faz transporte escolar tem monitor, tem um motorista e tem monitor. Aqueles que não têm, nós vamos colocar. Vamos tentar higienizar a cada viagem. Vamos tentar fazer, conforme for, vamos distribuir máscara para as crianças que não tiverem máscara. Quer dizer, vamos tentar guardar um distanciamento entre bancos, entre crianças. Agora, vai chegar uma hora que uma criança de 7 anos vai querer cumprimentar o amiguinho dele que está do lado, que tem 7 anos também. Como é que a gente vai falar para o amiguinho? Você não vai levantar do ombro, vai ficar sentado. Tem o cinto? Tem o cinto de segurança, lógico que tem o cinto de segurança. Mas como é que você consegue prender a criança que ela não vai sair e na hora que ela levantar, quando ela chega na escola, ela não vai abraçar o amiguinho que está do lado? Complicado. Na prática, isso não existe. Não é que eu queira minimizar, mas são ações que a gente não consegue tomar. Então, é isso, né? É isso que está acontecendo. Legal. Ótimo. Muito bom. Ferro, mais alguma consideração? Já estamos aí no nosso tempo. Não, ótimo. Olha, eu queria agradecer vocês dois, Ferro e Ivo Matos, queria agradecer, me colocar à disposição a hora que vocês precisarem. A Regina está nos assessorando aí nessa área, mas a federação está à disposição de vocês. Nós estamos aqui na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, 13º andar. Se vocês quiserem nos dar o prazer de tomar um café com a gente, esse é um prazer vocês virem aqui, conhecerem aí a nossa federação, nossa casa, né? Então, eu me coloco à disposição. Quando vocês quiserem, podem me acionar, faço questão. Acho que é importante o trabalho de vocês, muito importante, né? Muito Obrigado. Importante. Vocês nos dão voz, quer dizer, vocês nos colocam aí na mídia, nos dão voz. É muito difícil a gente ter voz, né? Ser ouvido, é muito difícil, né? E eu sou absolutamente franco, sincero, como vocês podem estar vendo. Quando a gente erra. Quando a gente acerta. Então, estou à disposição de vocês. Foi um prazer muito grande falar com vocês. E quando vocês precisarem, é só me acionar a Regina, que a gente sempre vai estar falando. Legal. Agradeço demais. A gente agradece mesmo. E, pessoal, esse foi um pouquinho do cenário aí, em que o Mauro Hertkovich, falou um pouco para a gente em termos de transporte de passageiros no estado de São Paulo. A FETPESP é a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros. Vocês puderam ver um pouquinho desse panorama, como está atualmente, como que o Mauro olha para esse futuro, né, Mauro? Então, acho que foi um bate-papo muito interessante, um bate-papo muito rico, e a gente espera que vocês aí propaguem esse vídeo, divulguem esse vídeo, para todo mundo ficar cada vez mais informado. Mauro, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado também pela parceria de sempre. Vamos para a próxima aí, tá legal? Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Um abraço. Valeu, obrigado. Abraço a todos. Tchau.